Olá, tudo bem com você? Aqui é Vivi Siqueira e hoje estou aqui para falar com você. Estou com a vozinha um pouquinho rouca, que eu estou um pouquinho resfriada. Eu vou passar para vocês hoje a respeito da neurociência e a tecnologia do futuro, né? O que nós temos de mais inovador. E como eu mandei um áudio anterior falando sobre os dados que chocou muita gente, que até 2050 a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 3 pessoas, uma terá Alzheimer. E como é que a gente pode evitar essa constatação da ciência, né? A ciência já está correndo atrás, a neurociência está evoluindo cada dia mais para trazer mais informações para a gente. E o que eu quero é pegar tudo isso da universidade e trazer diretamente para você, para que você possa repensar um pouco, não só nos seus hábitos, como também nos seus comportamentos, a forma como você lida com as coisas no seu dia a dia. E depois, ao final, decidir por você mesmo se vale ou não a sua saúde, né? Quero dizer primeiro que a sinapse do termo grego synapto significa trabalho junto, trabalho insieme, que diz no italiano, né? Trabalho junto. E o que significa que o neurônio, ele recebe todos os sinais por um mensageiro químico. E aí, a partir desse mensageiro químico, ele passa esse sinal a um outro neurônio, que a gente chama de neurônio de recebimento. E o que acontece quando ele passa essa informação para o neurônio de recebimento? Ele sente, né? Sente esse sinal através do receptor. E aí, através desses sensores que ele recebe, que se localizam na membrana, ele transforma em outro sinal elétrico. Então, no primeiro período da vida da gente, que é o pré-natal, vamos dizer assim, a gente já inicia a formar mais milhares de neurônios, centenas de neurônios ao dia, todos os dias, e milhares de neurônios ao mês. E isso a todo momento do desenvolvimento até o final da gravidez. E aí termina no final da gravidez? Não. Quando você tem o bebê, e isso é por isso que muita gente fala que quando o bebê está na gravidez ainda, ele sente as coisas, porque realmente as sinapses estão formando. E por quando elas estarem se formando, elas são uma esponja, que elas captam todos os sinais da mamãe que está ali na gravidez. Então, isso é comprovado cientificamente. E aí depois que o bebê nasce, ele começa então uma nova fase, que é como se fosse uma florar dos neurônios. Ele começa a criar ainda mais condições de dar mais flores, dar mais frutos, e começa a formar, mas tanto, que depois de você nascer ainda, em realidade, o número máximo de sinapse vai chegar em torno dos seus 6 anos de idade. Por isso que a gente diz que a criança, ela é uma esponja, né? Ela absorve muita informação. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque como ela é uma esponja, absorve muita informação, ela absorve tudo que tem no ambiente, seja bom ou ruim. Se você briga com a sua esposa, com o seu esposo, briga com os filhos, grita, ou você está contando coisas, que foi que a gente conversou com uma paciente esses dias, contando coisas do seu marido, né, para uma amiga, e o seu filho está perto, tem a esponjinha. E se ele for introvertido, é 1000 vezes pior, porque o introvertido, ele tem a necessidade de ficar perto do núcleo de segurança. Isso significa que ele vai absorver ainda mais essas informações. Ele vai começar a formar interpretações sem ter ainda, né, a capacidade das experiências humanas. Ele está só formando a informação com base no que estão dizendo, no que ele está assistindo, no que ele está visualizando, no que ele está ouvindo. Então tem que tomar muito cuidado, porque a fase da floridura, né, que nós chamamos a fase do florescer, é até os 6 anos. Dos 6 em diante começa uma podadura, né? Começa a podar-se esses neurônios. Mas isso é ruim, Vivi? Não. A podadura acontece, né? Chama-se pruning no termo de inglês, né? É um processo que se chama pruning, que é a eliminação refinamento de neurotransmissores. Eu esqueço o termo às vezes no português. É um refinamento, né? Então ele elimina aquilo que você não usa. Como assim, Vivi? Então, até os 23 anos ele vai fazendo esse processo de pruning, que é essa podatura, né? Esse podar, para você ficar só com aquilo que você vai usar. E aí é que entra o processo principal, né, gente? Todos vão ser eliminados? Não, vai ser eliminado aquilo que você não usar. E aí aquilo que você não está usando vai ser eliminado, porque os que ficam geram informações rápidas, de conteúdo rápido, passa rápido pelo cérebro. O cérebro consegue ligar uma informação a outra de forma muito mais ágil. E por isso é que tem que tomar o seu cuidado, né? O que você está alimentando agora com a sua idade,
E para por aí? Não, claro que não. Você vai podar e se você continuar alimentando, você vai ter ainda mais e mais neurotransmissores de acordo com o alimento que você dá para esse processo, né? Então, quanto mais se alimentar, mais eles vão voltando a ser ativos. Só que o que acontece hoje em dia é que nós estamos alimentando demais muita coisa, né? Você se torna generalista, né? Superficial em tudo, sabendo tudo, sem saber nada. Então, o que acontece é que a gente começa a captar muita informação e cada vez que a gente capta uma informação nova, a gente tem uma parte da membrana, a parte ele espine, né, a espinha do receptor, que ela vai ter que aumentar de tamanho para poder receber aquele neurotransmissor. Em fato, a gente quando fala dos taxistas de Londres, a gente fala muito sobre o hipocampo maior que eles têm, né? Eles têm uma área do cérebro que é o hipocampo, que é muito maior do que as demais pessoas. E por quê? Porque eles possuem uma sinapse alta na região do hipocampo para memorizar as vias e as ruas, né? E o que acontece? O hipocampo ele é responsável por armazenar as informações. Então, ele é envolvido no armazenamento da informação e nos sinais espaciais, né? E a recuperação desses sinais. Então, para você se localizar, sua bússola é o hipocampo. Então, ele capta todas as informações do hipocampo. E aí é muito interessante porque essa área é muito ativa no cérebro dos taxistas, ela se torna maior. E isso vai acontecer com todas as áreas que você tiver ativa no seu cérebro. E mais interessante ainda é que a ciência descobriu essa ligação do hipocampo com a amígdala. E a amígdala é responsável pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, né? Pela captação de informação conectada com as emoções. E isso é muito interessante, porque quando a gente se emociona, a amígdala começa a disparar sinais para o hipocampo, e aí ele vai se tornar mais eficaz no armazenamento das informações. E vai recolher ainda mais dados, vai recolher o máximo que ele puder de dados. Por esse motivo é que vai ficar toda coisa que acontecer muito forte emocionalmente em você vai ficar registrado nesse setor, nesse hipocampo, né? Então, o armazenamento da informação no hipocampo está 100% ligado às suas emoções. Essa é a primeira parte que eu estou dando para você sobre a neurociência, mas eu vou gravar outros áudios, espero que seja interessante para você e que você possa, sem complicação, entender como você funciona, para a partir do seu funcionamento entender que decisões você quer tomar dali para frente, né? Então, as emoções, elas são altamente ativadas com a memória e por isso, muitas vezes a gente age e tem ações sem saber por que nós estamos agindo daquela forma, porque a gente tem memórias dentro do cérebro que recuperam esse circuito. Um beijo grande, fiquem com Deus.